Então, vamos lá? Vamos para mais uma situação. Até 2008, como é que eram os procedimentos ordinário e sumário? Você tinha, após o recebimento da denúncia, o juiz marcava uma data para o interrogatório do réu. Após o interrogatório, a defesa apresentava alegações preliminares, havia um sumário de culpa, uma nova data, sumário de culpa, oportunidade em que seriam inquiridas as testemunhas de acusação. E depois o juiz marcava uma nova data para o sumário de defesa. Ou seja, após o recebimento da denúncia, o réu era citado para o interrogatório. Após o interrogatório, prazo de 3 dias, apresentação de alegações preliminares. O juiz marcava uma data apenas para a inquirição das testemunhas de acusação, chamado sumário de culpa. E depois ele marcava uma nova data para a inquirição das testemunhas de defesa. O interrogatório era o primeiro ato da instrução. O Estado chegava para o réu dizendo, a acusação que eu tenho é essa. Espera aí, Estado, quais são as provas que você tem contra mim? Não, o que eu tenho é essa acusação. E você começa a se defender agora. Ora, como é que fica a ampla defesa? O réu, ele vai se defender apenas dos fatos. Ele tem que se defender também das provas até então produzidas. Aí, em 2008, foi editada a Lei 11.719. A Lei 11.719 de 2008 modificou a sistemática processual nos procedimentos ordinário e sumário. Vejam o que diz hoje o artigo 400 do Código de Processo Penal. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, a inquirição das testemunhas, arroladas pela acusação e pela defesa nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 222, bem como os esclarecimentos peritos, as acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado. Não vamos estudar procedimento agora, isso é mais na frente. A partir da Lei 11.719, você não tem mais 3 datas. Antes você tinha uma data para o interrogatório, uma data para as testemunhas de acusação e uma data para as testemunhas de defesa. Hoje não. A audiência é una. E nessa mesma audiência serão inquiridas as testemunhas de acusação, de defesa e interrogatório. Mas, opa, o que fez o legislador, e você já deve ter percebido, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa e interrogatório. Aplausos para o legislador. Ora, interrogatório é um meio de defesa, nunca deixa, tudo bem, é meio de prova, mas nunca deixa de ser um meio de defesa. É a oportunidade que o réu tem para se defender, apresentar a sua versão. O réu pode permanecer calado. Então, nada mais justo que o último ato da instrução seja justamente o interrogatório do réu, para que ele possa se defender da acusação formulada, bem como das provas produzidas. Antes, ele era interrogado antes da produção das provas, antes da inquirição das testemunhas. Agora não. Ele vai ser interrogado após a inquirição de todas as testemunhas. E num único ato.
Antes você marcava 3 atos. Um para o interrogatório, outro para o sumário de culpa, sumário de culpa, outro para o sumário de defesa. Hoje não. A audiência é una. Pois bem, e o que nos interessa nesse momento inicial do curso? Não estamos estudando procedimento, é aplicação da lei processual. Então reparem, qual era a sistemática anterior a 11.719? É isso que eu quero por enquanto. Interrogatório, sumário de culpa, sumário de defesa. Como é que é hoje? Testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, interrogatório. Ora, o interrogatório, que era o primeiro ato, passou a ser o último ato. O legislador mostra aí que é sim o meio de defesa. Até aí tudo bem? Ora, nós vamos ter que enfrentar algumas situações. Já deu tempo de você copiar. Vamos reduzir que eu vou precisar escrever um pouco mais aqui no quadro. Vamos imaginar, porque era assim o procedimento, testemunhas de acusação, o réu foi interrogado. Não era assim o procedimento? Interrogatório, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa. Qual o caso concreto que chegou ao STF? O réu já tinha sido interrogado. Entrou em vigor a Lei 11.719. E nós sabemos que pela Lei 11.719, o interrogatório passou a ser o último ato da instrução. Então, o quadro que nós temos, o réu tinha sido interrogado, primeiro ato, ele tinha sido interrogado, entra em vigor a lei nova, ou seja, ele já tinha sido interrogado, entrou em vigor a lei nova. Eu pergunto, foram ouvidas testemunhas de acusação, ouvidas as testemunhas de defesa. Ele terá direito ao novo interrogatório. Eu lembro que foi uma tremenda controvérsia nas varas criminais. Alguns juízes, eu diria que a grande maioria, cautelam o que eles fizeram para até mesmo para evitar qualquer tipo de alegação de nulidade. Mesmo que o réu já tivesse sido interrogado, com o advento da lei nova, situando o interrogatório ao final, a grande maioria, o que fez? Reinterrogou o réu. De cautela. Não sei como é que os tribunais vão decidir. Então, já tinha sido interrogado, testemunha de acusação, testemunha de defesa, de cautela um novo interrogatório. Mas eu pergunto, esse novo interrogatório é um direito subjetivo do réu? Em outras palavras, se ele foi interrogado sob o império da lei anterior, entre em vigor a lei 11.719, colocando interrogatório no final, se ele já foi interrogado após a inquirição das testemunhas de acusação e testemunhas de defesa, ele será interrogado novamente? Já disse que alguns juízes de cautela fizeram assim. Mas só que STF decidiu que não. Ora, tempus reste actum. O ato foi praticado de acordo com a legislação em vigor. O direito que o réu tem, e é um direito subjetivo, de ser interrogado, foi respeitado. Ou seja, se o réu já foi interrogado, mesmo com o advento da lei nova, ele não teria direito a um reinterrogatório. Tempus reste actum. O ato foi praticado de acordo com a legislação em vigor. Ok? Pois bem, só que nós vamos encontrar ainda algumas legislações com o interrogatório sendo realizado antes da inquirição das testemunhas. É assim, por exemplo, na lei de drogas. Na lei 11.343,
o interrogatório é realizado antes da inquirição das testemunhas. É assim também na Lei 8.038. É assim também no Código de Processo Penal Militar. Interrogatório antes da inquirição das testemunhas. E o que o STF já decidiu? Ora, nada impede que nessas leis 11.343, 8.038, Código de Processo Penal Militar, leis que têm o interrogatório antes da inquirição das testemunhas, hoje o Supremo admite que o interrogatório, obedecendo-se à nova sistemática processual, seja realizado ao final da instrução, após a inquirição de todas as testemunhas. É esse o quadro. Então, vamos encontrar algum resquício na legislação de interrogatório sendo realizado antes da oitiva de testemunhas. 8.038, Lei de Drogas, Código de Processo Penal Militar. STF admite que nessas leis, mesmo com o interrogatório antes, segundo a própria lei, ele seja realizado ao final, obedecendo-se à nova sistemática processual, obedecendo-se à sagrada ampla defesa. Ok? Mas vale ressaltar que existe um julgado muito interessante do Superior Tribunal de Justiça. E o que aconteceu no caso concreto? Era lei de drogas, o juiz fez cara crachá, realizou interrogatório antes da inquirição das testemunhas. Não houve qualquer impugnação por parte da defesa. Sequer houve requerimento defensivo para que o interrogatório fosse realizado ao final. O réu foi condenado. A defesa, então, levou essa questão ao Superior Tribunal de Justiça, arguindo nulidade. Não, o interrogatório tinha que ser realizado após a inquirição das testemunhas. STJ disse, não tem nulidade. Por quê? Ora, primeiro, procedimento encontra amparo legal. Procedimento adotado pelo magistrado foi o previsto em lei. Tudo bem, existe julgado do STF admitindo o interrogatório realizado ao final, mas, no caso concreto, houve requerimento defensivo pedindo o interrogatório ao final? Não. Houve qualquer impugnação defensiva quanto à realização do interrogatório antes da inquirição das testemunhas? Não. Então, STJ decidiu que não era hipótese de nulidade, justamente porque não houve requerimento defensivo e qualquer tipo de impugnação por parte da defesa. Ok? Vamos em frente. Aplicação de uma norma mista, de uma norma híbrida. Ora, nós já falamos aplicação de uma lei processual com reflexo no direito material. Demos o exemplo da Lei 9.099, demos exemplo da Lei 12.015. São leis que versam sobre ação penal. Ação penal é instituto processual, que tem reflexo no direito material. Só que agora não vamos falar de uma lei processual com reflexo no direito material. Nós vamos falar de uma norma mista, uma norma híbrida. E o que é uma norma mista, uma norma híbrida? Parte dela é de direito processual e parte dessa norma é de direito material.
Um exemplo de norma mista é o artigo 366 do Código de Processo Penal. Eu disse artigo 366 do Código de Processo Penal, que diz 2 pontos. Se o réu citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada de provas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva. Então, por que o artigo 366 é um exemplo de norma mista, de norma híbrida? Parte dele é de direito processual. Qual é a parte do artigo que é de direito processual? É a parte que manda suspender o processo. E parte do artigo, que o artigo 366 é uma norma mista, híbrida. E parte do artigo é de direito material. Qual é a parte do artigo que é de direito material? A que suspende a prescrição. Então, o artigo 366 diz: 366 é uma norma híbrida. Parte de direito processual, parte de direito material. E o que diz o artigo 366? Se o réu citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada de provas urgentes. Pois bem, eu preciso saber como é que é a aplicação de uma norma mista no tempo. Ela vai ter aplicação imediata? Essa norma mista, ela pode ser cindida? Ora, até agora nós estamos trabalhando com hipóteses abstratas e depois chegamos a um concreto. Agora eu vou inverter. Eu vou trabalhar direto com uma hipótese em concreto do artigo 366 e depois eu vou generalizar. Depois eu vou concluir dizendo como é que se aplica uma norma mista. Pois bem, artigo 366, já sabemos que é uma norma mista. Parte direito processual, parte direito material. Só lembrando que a parte de direito material que suspende a prescrição é prejudicial ao réu. Só lembrando. Pois bem, o artigo 366 teve redação determinada pela Lei 9.271/96. Havia uma discussão de constitucionalidade desse artigo 366. Alguns autores alegavam, ora, como? A prescrição vai ficar suspensa ad eternum, ad infinitum? Esse artigo vai ser inconstitucional? Você não pode, através de uma lei infraconstitucional, criar um novo crime imprescritível. Então havia uma discussão de eventual inconstitucionalidade da Lei 9.271, que deu redação ao artigo 366. O argumento é que somente a Constituição Federal poderia criar um novo crime imprescritível. Mas essa discussão foi logo superada pela doutrina e jurisprudência. Tanto é que hoje existe a súmula
415, súmula 415 do STJ. Essa súmula trabalha o tempo de suspensão do prazo prescricional. E a suspensão da prescrição é regulada pela pena máxima combinada em abstrato. Então, superada essa discussão envolvendo a constitucionalidade da Lei 9.271, que deu redação ao artigo 366, vamos à análise dela no tempo. Já sabemos que ela é uma norma híbrida. Suspende o processo e suspende a prescrição. Ora, se eu acabei de dizer que já está superada a discussão de inconstitucionalidade da lei, para os fatos ocorridos após a sua vigência, nenhuma dúvida. Fatos ocorridos após a vigência da lei, nenhuma dúvida, por quê? Réu citado por edital que não compareceu nem constitui advogado, suspende o processo e o prazo prescricional. Ora, nós precisamos saber das situações anteriores, dos fatos anteriores. O fato aconteceu, entra em vigor a Lei 9.271/96, que é uma norma híbrida. Aí eu pergunto, essa lei, ela teve aplicação imediata, alcançando os fatos pretéritos? Foram 3 correntes. Uma primeira corrente aplicava imediatamente o artigo 366, ainda que o fato lhe fosse anterior. Ou seja, pela primeira corrente, essa norma híbrida teria aplicação imediata, suspendendo o processo, suspendendo a prescrição. Essa primeira corrente foi muito criticada. Por quê? Data vênia, manifestamente inconstitucional. Por quê? Porque você está suspendendo a prescrição. A Constituição Federal diz: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Ora, suspensão da prescrição é benéfico ou prejudicial ao réu? Claro que é prejudicial. Então, quando você aplica esse artigo 366 imediatamente, inclusive em relação aos fatos anteriores, suspendendo o processo e a prescrição, você está retroagindo uma norma de direito material que é prejudicial ao réu. Então, essa primeira orientação, manifestamente inconstitucional. Quando esse fato foi praticado, em momento algum se imaginava, o réu jamais imaginou, quando da prática desse fato, que uma lei posterior ia permitir a suspensão da prescrição. Ou seja, então se você aplica imediatamente essa norma mista, cujo conteúdo de direito material é prejudicial ao réu, manifestamente inconstitucional, porque você está retroagindo uma norma de direito material que é prejudicial ao réu. Não vingou esse entendimento. Vem uma segunda corrente cindindo a norma. Vamos fazer a cisão da norma. A parte de direito processual, eu já falei, que a lei processual tem aplicação imediata. E a parte de direito processual é que manda suspender o processo. Então, se eu vou cindir a norma, a parte de direito processual tem aplicação imediata. Vou suspender o processo. Opa, estou cindindo a norma. Tudo bem, você já explicou que a lei processual tem aplicação imediata, mas você sabe que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Aí eu pergunto,
A parte direito material da norma que suspende a prescrição é benéfica ou prejudicial ao réu? Prejudicial. Então, se eu estou cindindo a norma, a parte processual tem aplicação imediata, suspende o processo. Como a parte de direito material é prejudicial ao réu, ela não vai retroagir para situações pretéritas. Ou seja, eu não vou suspender a prescrição. A prescrição continua a correr. Aí vem Supremo Tribunal Federal e diz o seguinte, olha só, não dá. Não é possível a cisão da norma. Supremo Tribunal Federal não admite a cisão de uma norma. A norma tem que ser aplicada como um todo. E nesse caso concreto, o STF disse, ora, se eu não posso cindir a norma, se ela tem que ser aplicada como um todo, essa parte de direito material não vai poder retroagir. Eu estou sangrando a Constituição. Vou repetir. STF não admite a cisão da norma. Tem que ser analisada como um todo. E como a parte de direito material é prejudicial ao réu, ela não vai poder ter aplicação imediata. Ou seja, STF decidiu que esse artigo 366, norma híbrida, cujo conteúdo de direito material é prejudicial ao réu, só seria aplicado em relação aos fatos que lhe fossem posteriores. Ou seja, a lei anterior acabou sendo ultrativa. O juiz, então, decreta a revelia. Foi o que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Pois bem, agora nós vamos poder generalizar. Como é que se aplica uma norma mista, uma norma híbrida? Bom, Supremo Tribunal Federal não admite a cisão da norma. Ela tem que ser analisada como um todo. Então, uma norma mista, a gente vai ter que saber do conteúdo de direito material. Se ela não pode ser cindida, nós devemos saber do conteúdo de direito material. Se o conteúdo de direito material de uma norma híbrida for benéfico para o réu, essa norma híbrida tem aplicação imediata. Se o conteúdo de direito material é prejudicial ao réu, o Supremo não admite a cisão da norma. Se o conteúdo de direito material é prejudicial ao réu, essa norma não vai poder retroagir para atingir situações pretéritas. Então, essa lei só será aplicada em relação aos fatos que lhe são posteriores. Vou repetir. Aplicação de uma norma mista. Já demos aqui um pontapé lá na frente, do artigo 366. Então, como é que se aplica uma norma mista? STF não admite a cisão da norma. Então, a aplicação de uma norma mista vai depender do conteúdo de direito material. Se o conteúdo de direito material de uma norma mista é benéfico para o réu, ela tem aplicação imediata, alcançando inclusive os fatos pretéritos, os fatos anteriores à lei. Se o conteúdo de direito material de uma norma mista é prejudicial ao réu, a norma mista não pode ser cindida. Então, se o conteúdo, direito material de uma norma mista é prejudicial ao réu, ela só vai poder ser aplicada em relação aos fatos que lhe são posteriores, ok? Ficamos por aqui nesse bloco.